Muito bem, vamos hoje aprender um pouco em Êxodo capítulo 14. Nós estamos acompanhando aqui, daqui a pouco vamos andar um pouco mais rápido, tá bom? Mas agora nós passamos pelas pragas que Deus enviou ao Egito e agora Deus anuncia como será a saída. Nós estamos vendo aqui a saída do Egito, como é que o povo está saindo de lá. Então vou orar aqui. Aliás, vou ler, depois eu vou orar, perdão. Êxodo capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles também a coluna de nuvem, e se retirou diante deles e se pôs por trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Até aqui. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos exemplos que o Senhor nos dá, que hoje possamos aplicar os Teus ensinamentos em nossas vidas, Senhor Deus. Peço que nos abençoe no estudo, toque nossos corações, que o Teu Espírito Santo amoleça os nossos corações, para que nós possamos ouvir, aprender e praticar a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a saída do povo do Egito, essa liberdade que o povo do Egito vai ter, não é fácil, porque nós analisarmos apenas que eles estão
saindo de um lugar. Não é isso, apenas. Irmãos, eles estão 400 anos. 400 anos é quase a idade do Brasil. Eles estavam acostumados ao quê? A ver milagres de outros deuses. Sim, estavam, irmãos. Eles estavam. Os outros deuses, os outros ídolos fazem maravilhas, porque a Bíblia diz que Satanás, quando quer, ele age como um anjo de luz. E ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe. Então aqui há uma guerra espiritual, nós não podemos esquecer isso. E vamos começar aqui da forma que Deus está fazendo, que às vezes, e que isso pode se aplicar na nossa vida. Nos versos 1 e 2, diz assim que, então o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Irmãos, Deus está mandando que o povo volte. Por quê, irmãos? Porque esse povo está indo na direção contrária. Eles estão voltando um pouco. E eles estão indo para uma fronteira do Egito. Na verdade, era um lugar ilógico para alguém traçar um mapa de fuga. Porque Pi-Hairote é um lugar onde, Pi-Hairote quer dizer, onde nascem os juncos. Era um lodo, deserto, e havia, segundo, porque o local realmente de onde eles vão sair, irmãos, é ainda discutido, mas porque a gente não sabe quantas alterações existem. Estamos falando aqui, irmãos, de 1500, no século XV antes de Cristo ou mais, é uma coisa muito grande, muito longe daqui. Então nós vamos pensar que eles estão indo por esse lodo, aí vai ter o mar, e vai ter também, irmãos, duas encostas, é como um desfiladeiro, e ali não tem como subir as encostas, são montanhas íngremes, pelo o que eu vi, eu não conheço o lugar lá, e eles estavam indo, irmão, para uma saída que não tinha como voltar, não tinha como fugir. Sabe quando você pega uma estrada e erra o caminho e está assim, olha, próximo retorno a 10 quilômetros? É mais ou menos isso, só que não tinha retorno. Então esse povo está indo para um lugar que não tem como voltar. E onde que Deus manda eles fazerem, né? Eles fazerem um acampamento. Eu quero que vocês, por favor, eu peço que vocês guardem essa informação, porque daqui a pouco eu vou voltar aqui. Ele diz assim, olha, eu vou ler a segunda parte do versículo 2, tá? Em frente de Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Eles põem o acampamento, neste lugar aqui, em frente, um lugar mítico. Eu não entendi bem se existia um templo, mas ao que tudo indica tinha um templo para esse Deus aqui, ou um monumento. Esse Baal-Zefon, e Deus fala, eu quero que você fique aí em frente. Daqui a pouco voltamos a Baal-Zefon. Vamos para o verso 3. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó para que persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Vamos pensar aqui. Aqui você tem uma divisão teológica. Algumas pessoas que eles creem que Deus endurece o coração de Faraó. Então, a ideia que eu particularmente não concordo, eu sei que se você concorda não tem problema, não tem problema. É que eu tenho outra visão. E não estou sozinho. Irmãos, quando você acha que Deus endureceu, é como se Deus não deixasse Faraó fazer nada, e o Faraó, ele era simplesmente uma marionete na mão de Deus. Então, se pensarmos assim, no meu ponto de vista, tá? Deus é que é o culpado, mas não é isso. Por quê, irmãos? Porque Deus falou, Faraó vai decidir. E aí Deus endurece o coração. Fala, pastor, o que é isso? Olha, irmãos, vamos pensar bem. Deixa a sua Bíblia aí,
E vamos lá em Romanos, capítulo 1. Eu sei que Romanos vai falar muita coisa sobre a chamada predestinação, mas eu não quero entrar nesse tema. Eu quero pensar que o Senhor Deus, Ele vai fazer os seus propósitos. Deixa aí Romanos em aberto em capítulo 1. Como eu já disse para você, Deus vai fazer os propósitos, hein, irmãos? Deus vai fazer os propósitos. Então, por exemplo, alguém vai causar escândalo. Pronto, está escrito isso. Não precisa ser eu. Sempre, eu gosto de lembrar os irmãos sempre. Manassés, Acabe, os piores reis, eles se arrependem e falam, vou mudar. Judas, não, alguém ia trair, mas não precisava ser Judas. Ele podia ter mudado. Porque a gente vê isso. Quantas vezes na Bíblia você não vê Deus fazendo, determina, e depois a pessoa se arrepende e ele fala, mudei. Porque Deus sempre muda para o bem. Então, Faraó poderia ter mudado, eu creio. E você quer ver por que ele endurece o coração? E aí temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Romanos capítulo 1, verso 21, falando do pecado e da condenação do povo vivendo uma vida promíscua, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus, através da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Dá para notar a sequência aqui? Paulo está falando, as pessoas abandonaram a Deus. As pessoas decidiram que a sua sabedoria era melhor do que as ordens do Senhor. Então, por isso, porque eles decidiram isso, Deus os entregou às paixões infames. As paixões infames. Pensa nisso. Então, porque Faraó decidiu, Deus falou, então eu vou endurecer. E por que endureceu? Porque Deus ia ser glorificado. Deus ia ser glorificado. Irmãos, eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu não me arrependo de nada, porque hoje eu sou o que sou pelos erros que eu cometi. Irmão, não caia nessa, eu me arrependo sim. Eu me arrependo. Ah, pastor, mas se você não tivesse cometido os erros, talvez não tivesse aprendido tanto. Deus ia me ensinar alguma outra forma. Irmãos, pense bem. Um homem é marceneiro ou mexe com serra. Perdeu o dedo. Aprendeu que a serra é perigosa. Certinho. Precisava perder o dedo? Ué, não precisava perder o dedo. Nós não precisamos de pecar para saber lidar com o pecado. Tem que tomar cuidado com esse sofisma. Sofisma é uma corrente filosófica que ele parte de princípios errados. Então, por exemplo, uma vez um irmão em Cristo, muito amado, no passado, faz muitos anos já, caiu em adultério. Ele disse, olha, agora eu posso evangelizar, eu posso entender os adúlteros e posso conversar com eles. Eu falo, então eu não quero trabalhar com assassino, porque senão tem que matar uma pessoa para entender o assassino. Não tem lógica, irmãos, não tem lógica. Não tem lógica. É para viver sem pecado. E daí Deus vai endurecer o coração, por quê? Para você sofrer as consequências do pecado. Porque Deus sabia que Adão ia pecar, mas Ele nos deu esse livre-arbítrio. E quando Adão pecou, ele sofreu as consequências. E assim é comigo e é com você. Então talvez, eu quero parar aqui, para a gente pensar um pouco. Estamos caminhando num pecado e parece que não tem saída. Eu sei que as pessoas dependentes de drogas são doentes. Eu sei. A minha dúvida é, alguém os obrigou a entrar na doença?
Eu não estou dizendo que eles não devem ter cura ou tratamento. O problema é que é uma doença diferente. Você concorda? Do que um câncer que apareceu do nada? Os dois são doentes, mas um não procurou e o outro procura, irmãos, não tem jeito. Todo mundo morre. Mas você concorda que se eu pular de um prédio, eu estou caçando a morte? Eu pulei do prédio. 2 pessoas morreram. Só que um cometeu suicídio, porque ele pulou do prédio. Então nós só temos que, não podemos ter medo de falar isso, irmãos, é assim que funciona a vida. Nós vamos ter que educar nossos filhos. Bom, já eduquei os meus, e você educar os seus, dizendo que, olha, a sua decisão trará a sua consequência. É assim. É desse jeito. Então, só pensando aqui, é minha posição, pode ser que tenha até outros pastores, Ricardo, eu que penso diferente. Mas para mim, o porquê Faraó decidiu, Deus endureceu o coração dele. Mas eu já sabia, porque até no relato, voltando para Êxodo 14, que é o nosso texto, pode ver que no verso 3 ele diz, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão encurralados, é isso que ele está falando, e eu endurecerei o coração, por causa da decisão dele. Então, não vem culpar, como aqueles, já escutamos, né, pessoas que falam, eu fiz isso, mas foi o inimigo que me tentou. O inimigo me tenta também, o problema é se eu deixo ele me ganhar ou não, esse é o problema. O inimigo tenta todo mundo, não tenta qualquer um. Aliás, não tenta privilegiados, tenta todo mundo. Você só não pode deixar cair. Então só cuidado, não fuja da responsabilidade. A responsabilidade do pecado é nossa. É sua e é minha. Não é de Deus, nós somos culpados. Porque nós tomamos decisões. E aí Deus endurece, e nós vamos ver o que está acontecendo aqui. O Senhor Deus vai como que deixando Faraó acreditar que o plano dele é maravilhoso, porque no verso 5 você vai ver, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, que ele tinha deixado, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado a Israel ir para que não nos sirva, e aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Irmão, aqui é o seguinte, até há papiros históricos que dizem que, acho que é Corveia que chama, aí você que é egiptólogo, aí, que chama isso, que era a forma de escravidão que Faraó, que o Egito usava. Tinha 2 dinastias lá, brigando, tá? Eles estavam brigando, as dinastias lá, porque pensa que o Faraó também tinha os seus inimigos lá dentro do Egito. E o que acontecia? Eles trabalhavam com mão de obra, ele tinha um alistamento obrigatório gratuito, irmãos, tanto para egípcio quanto para estrangeiro. O estrangeiro era escravizado, não tinha escolha, e o egípcio também. Como assim? Vai servir o exército hoje? Todo mundo vai servir, pronto, no Brasil, é obrigado. Se for em Israel, homem e mulher serve ainda. E é obrigatório, não tem como fugir. E, então, isso era uma prática dele. Só que o que tinha de problema aqui? Por que ele usa toda essa força para pegar um bando de escravos? Porque Deus os envia para a fronteira. Irmãos, e na fronteira você tem o perigo desse povo criar um país independente, ou dele se aliar a outros povos. Então, Faraó vai atrás, não só para recuperar aquele povo, que era uma mão de obra gratuita que eles tinham poder, eram escravos, como também ele estava protegendo as fronteiras. E o que ele analisa, e aqui nós temos que ver, tem um bando, eu vou falar assim, mas não era, uma multidão de escravos, recém-libertos, entre aspas, né, fugitivos. Do outro lado, nós temos a maior potência do mundo de então. Não podemos esquecer disso. Não estamos falando aí de hoje, de uma Rússia, um Estados Unidos, aquelas potências, não é um país qualquer, que trabalha com estratégia. O povo seguiu o quê? Deus falou, vai até aquele lugar e fica acampado. Ponto. O povo lá sabia para onde estava indo? Mas não sabia, irmãos. Não tinha mapa, pensa que era assim, você não sabe, irmão, está indo, Deus mandou ir. Agora, Faraó não. Ele pega a estratégia, ele analisa o lugar, ele diz, estão encurralados.
Não tem saída. Nós vamos recuperar aquela mão de obra e vamos nos fortalecer aquele limite, aquela fronteira nossa. Então ele convoca, quando fala todos os carros, irmãos, assim, olha, a maior força que Faraó tinha, por isso que ele põe 600 carros, então pegou muitos, e os carros ali eram puxados, né, por animais, claro, não tinha um motor, e tinha sempre um cocheiro, e outro que era o arqueiro, ou o lanceiro, a pessoa que ia guerrear, enfim, e isso éramos para guerras que iam distantes, então eles estavam dispostos a ir até o limite, e firmar ali uma fronteira firme, e recuperar isso, é isso que ele quer fazer. Bom, o que eu ia falar para vocês, como eu fiz uma pesquisa aqui, para obras públicas, fabricação de tijolos e agricultura estatal, o Egito fazia o recrutamento compulsório de trabalhadores, tá bom? Então isso era normal fazer, então eles faziam isso mesmo. E aí vamos para onde eu falei que nós íamos falar de Baal-Zephon. Volta aqui, então Faraó viu que estava encurralado, e ele decide ir atrás. E aonde que ele vai? Verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. E aqui vem este Baal-Zephon. Irmãos, Baal-Zephon significa Deus do Norte. Algumas pessoas, eu acho até que eles estão certos, mas cada praga do Egito, ela estava humilhando um determinado Deus. Então, tinha o Deus da noite, todos eles foram humilhados. Mas pelo que eu vi, esse Baal-Zephon era um Deus que não tinha sido humilhado. Ele tinha um templo lá, e Deus fala, fica em frente a ele. E aí, Faraó, ele é encorajado a ir lá, porque era um Deus que não fora, entre aspas, vencido pelo Deus dos hebreus. Então ele está indo lá, confiando que o Deus Baal-Zephon iria protegê-lo. Nós estamos vendo numa época, hoje, século XXI, São Paulo principalmente, ele já não tem muitos devotos de quase nada, nem crente, de verdade, está difícil de achar. Mas volta para o passado, volta nos seus avós lá, volta, o pastor Nil nos conta que a avó dele estava orando, e teve uma enchente lá, essa é a história, né, irmã? E aí alguém falou, sai, ela, eu vou sair nada daqui, eu estou orando, e estou rezando, sei lá, estava orando, porque ela, e falou, não saiu, né, falou assim, não vamos tirar daqui, estou orando. Exato, não vou deixar de falar com meu Deus. Você acredita nisso, irmão? Hoje, em São Paulo, a gente fala, Senhor Deus, espera um pouco que eu vou me salvar, depois eu volto. Era diferente. Isso, irmã, estamos falando há quantos anos atrás, irmã? 70, 50, 100, sei lá, 40 anos atrás. Imagine, irmãos, há 1500 anos antes de Cristo. Irmãos, o homem, o ser humano, era absolutamente religioso. Você pode notar, aí quando nós vamos entrar em Juízes, você vai ver, que eles tinham, irmãos, era o Deus, pega o Deus Dagon lá, quando você vai ver lá e põe lá, era uma guerra de deuses, irmãos. Era aí, vocês aí que, da cultura pop, aí era a fúria dos titãs lá, era assim que funcionava o negócio. Então, Deus manda ele parar em frente lá, onde tinha esse monumento ao Baal-Zephon, o Deus do Norte, e Deus falou, eu vou mostrar para Faraó, que nem esse Deus, ninguém é tão poderoso, e mais, esse lugar aqui, olha, pelo que eu vi, era uma espécie de montanha sagrada, onde o Olimpo dos gregos lá, né, onde eles viriam, e esse Deus aqui, quer ver,
Deixa eu pegar aqui, ó. Este Deus, irmãos, eu anotei aqui em algum lugar, tempestade, tá. O que ele é? Ele é o Deus da tempestade. Ele é o Deus que controla o tempo. E nós vamos ver que Deus manda para abrir o Mar Vermelho. Eu não vou entrar hoje, que não vai dar tempo. Mas lembra como é que o Mar Vermelho é aberto? Vem um vento oriental, não é isso? Você já imaginou? Eu vou antecipar já a outra mensagem. Já imaginou Faraó, quando vendo aquele vento estranho, ele pensa, Baal-Zefon agindo. É isso que ele está pensando. E aí, irmãos, Deus está efetivamente desafiando Faraó e seus deuses. Por isso que ele está glorificando. Não é uma vingança, é uma glorificação de Deus. E aqui eu vou continuar aqui, mas eu só quero parar aqui, irmãos. Cuidado com o Deus que você segue. E olha, eu li num livro não cristão, hein? Que o Deus de hoje chama-se ciência. Segundo o estudo científico, e daí você faz um monte de besteira. Aí vem outro estudo científico dizendo que você fez um monte de besteira, porque o primeiro estudo científico era falso. É igual os deuses, irmão. É igual os deuses. E já notaram que hoje é uma campanha contra a Bíblia, porque é a única verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então vão colocar um monte de coisa para nós que não funciona para sempre. Funciona durante um período, mas não funciona. Porque somente a palavra de Deus é a pura verdade. Então, cuidado com os seus deuses. Que às vezes Deus vai te dar um problema exatamente para você ver que não funciona do seu jeito, que é o jeito de Deus. Então, cuidado com o que você e eu estamos crendo. No que estamos depositando nossa confiança. Porque o Senhor Deus, Ele vai se glorificar, o nome dEle será exaltado nessas nossas tolices. Vai ser. Sabe, imagina, eu vou brincar aqui, hein? Eu sei que todos nós dependemos de alguma forma do celular. Tanto que tem gente que se ficar sem, desespera. Se desespera de ficar sem celular. Só que agora, a gente já tem visto aí várias desses influencers aí. Comece o dia, ligue o celular depois de 1 hora. Não ligue mais quando você acorda. E aí já vem, segundo o estudo científico, que o celular está diminuindo o QI das pessoas. Mas não era um instrumento de inteligência? E agora, nós estamos vendo que, na verdade, irmãos, a inteligência artificial é a burrice natural nossa. O que era para deixar-nos inteligentes, deixou-nos burros. E nós estamos todos felizes, porque burro é feliz. Ele está feliz, deu comida para ele. Nós somos melhores do que isso. Continue usando seu celular, continue usando sua tecnologia, não tem problema. Mas lembre-se de Deus, para que Deus não vá glorificar o nome dEle através da sua vida, porque daí você vai sofrer. Porque Ele vai glorificar por bem ou pelo mal. Faraó foi pelo mal. E olha como Deus faz, irmão. Onde vocês vão acampar? Em frente ao lugar sagrado de Baal-Zefon. Fica lá. É lá exatamente. O mar na frente, egípcios atrás, e a batalha seria no Olimpo, no Monte Olimpo, lá na montanha sagrada dos egípcios. Não ia lutar na terra de Canaã ou em qualquer outro lugar, não. Ia lutar no seu campo. Você escolhe o campo, Faraó. E eu vou falar no melhor campo que você tem é esse. Então, eles vão guerrear lá e o Senhor Deus, Ele consegue, Ele leva, na verdade, Faraó entende que Deus levou o povo para uma armadilha, mas na verdade o povo levou Faraó para uma armadilha. Porque Faraó é que estava também no mesmo desfiladeiro, só tinha o mar na frente, ele tinha que guerrear com aquele povo. Faraó levou tantos carros porque não tinha como voltar. Ele tinha que ir e vencer a guerra, porque do outro lado era o mar, do lado de cá penhasco. Então, só que ele que cai na ratoeira. Vamos continuar aqui, só a última parte, não vai dar para chegar no verso 20. Semana que vem a gente continua. Vamos lá, verso 10. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos
E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos livrar de lá, para que morramos nesse deserto? Nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Duas observações nesse texto que nós temos que terminar. Primeiro, já notaram que eles clamam ao Senhor, mas brigam com Moisés? Irmão, eu vou pensar com você, olha. Deus tem as instituições dele, e a igreja é uma delas. Então, cuidado, quando você fala, eu estou bem com Deus, mas estou de mal com a igreja. Irmãos, tem alguma coisa que não bate. Pensa nisso, não bate. Se Deus deixou a igreja, ele tinha um propósito, porque ali, pensa, olha, não estou pensando em ninguém em particular, hein? Eu só quero pensar aí em você, que diz, não, eu estou bem com Deus, não quero, igreja eu estou mal. Irmãos, aquele povo estava dizendo isso, eu clamo a Deus, não quero saber de Moisés. Só que Deus estava agindo através de Moisés. E o Senhor Jesus, ele estabeleceu a sua igreja para ser glorificado na igreja. E a igreja não é uma menção assim de meio versículo, não, é uma doutrina. Paulo compara a igreja à noiva de Cristo. Em Apocalipse diz que Jesus vem buscar a sua noiva. Então, cuidado ao menosprezar a igreja de Cristo. Esse povo menosprezou Moisés, só que Moisés é que era o instrumento de Deus naquele momento. Então, cuidado para você não brigar com o instrumento de Deus. Cuidado, não tem ligação, todos nós, Jesus morreu, rasgou o véu, você tem acesso ao Pai, mas o acesso ao Pai sempre é de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é através de uma igreja, então, é através da igreja. Faz o quê? Tem que pensar nisso, hein? E aí, só para terminar, a ironia do povo egípcio, do povo hebreu. Olha o que ele diz, não tinha sepulcros no Egito? Irmãos, até hoje nós sabemos, o Egito era mestre em sepultar pessoas. As pirâmides são tumbas. Os egípcios embalsamavam os corpos. Então, o que não faltava no Egito era sepulcro. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão, olha, perdoa a expressão aqui, estão tirando um sarro, eles estão ironizando. Ué, será que não tinha lá tanto sepulcro? Com aquele monte de pirâmide, com embalsamando as pessoas lá, saiu, embalsamou minha língua. Não consegue? Então eles estavam dizendo, o que é, Moisés? Você não olhou ao redor? Irmãos, a ironia é uma forma de rebeldia. E até uma forma de desrespeito. Então, vamos só tomar cuidado, irmãos, com as coisas que nós fazemos. Esse povo, eles estavam menosprezando, ironizando, tirando um sarro de Moisés. O único problema é que Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito. Vou pedir para você tomar só, e para mim, claro, vamos lá, vamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos ironizando não a Deus, mas ironizando os instrumentos que Deus determinou para usar. Então, quem trabalha em fábrica aí, de repente alguém pega e fala, usa esse instrumento, isso aqui não vai fazer nada, mas faz. Olha, você já fez fisioterapia? A gente começa a fazer aquele negócio de fisioterapia, a gente fala assim, isso aqui não vai resolver nada. Aí o médico fala, faz 20 vezes. O problema é que depois de 20 vezes está funcionando. Como é que pode? Um negocinho de nada, pega aquele elásticozinho, uma bolinha de criança lá, pega essa bolinha de criança, aperta, fala, o que é isso? Só que depois funciona. Pessoas que ironizam, falam, não vou fazer isso, eu vou ficar brincando de bola, não vou continuar trabalhando. Dói, fica doendo. Conheço uma pessoa assim, não fez, agora está doendo. Não quis ficar brincando de bolinha lá, porque a fisioterapia era para isso. Fisioterapeutas, ponto para vocês, hein? Então pensa nisso. Não ironize os instrumentos. Eles podem parecer fracos,
frágeis e até inoperantes. Mas quando Deus manda fazer, é porque é daquele jeito para fazer. Quer pensar comigo? Vamos pensar, para a gente já orar. Vai lá um general, acostumado a guerras, estratégias, melhores armas. Esse homem, vocês conhecem, se chama Naamã. Ele tem uma lepra, ele vai para o profeta. Quero falar com o profeta manda alguém lá, fala, não quero falar com ele não. Fala para ele, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão. O que ele diz? Essa fisioterapia não faço. Pensa, Naamã foi o primeiro a recusar publicamente a fisioterapia. Não quero usar essas bolinhas de rio feia aqui. Você já foi em fisioterapia, como eu falei, ó, pega aquelas bolinhas murchas, mano, parece uma bola murcha de criança. Não vou, isso aqui não vai funcionar. Aí alguém diz, meu, faz esse negócio, é tão simples. E daí quando ele faz, melhora. Ele menosprezou, mas foi curado. Olha para a sua vida, eu estou olhando para a minha, se nós não estamos menosprezando pequenas coisas que Deus manda fazer, e a gente está deixando de lado, mas que é o resultado que Deus mandou fazer. Vamos para a nossa aula, eu vou orar e uma boa fisioterapia espiritual para todos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a cada dia a viver, Senhor Deus, neste mundo, enquanto aguardamos irmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela esperança, convicção, certeza que temos da vinda dEle e que estamos no caminho certo, não por nossa vontade, mas porque a Tua palavra nos diz e nós queremos segui-la, Senhor Deus. Abençoe, Pai, cada um de nós que tem fugido, Senhor Deus, dos Teus tratamentos. Temos até, de certa forma, zombado ou menosprezado o jeito simples que o Senhor nos dá algumas respostas. Mas nós pedimos, ó Pai, nos abençoe para que possamos despertar e podermos sair livres, ó Pai, como aquele povo foi livre do Egito. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos encerrando a transmissão à noite, 18h30. Lembra que hoje é um culto especial? Espero você lá. E nós aqui vamos para nossas classes. Deus abençoe a todos. Boa aula!